Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal aqui no Instagram. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da clínica, né? E também sou neurocirurgião e faço tratamento de pessoas com diversos tipos de doenças neurológicas como epilepsia, mal de Parkinson, dor crônica, transtornos psiquiátricos e outras condições que necessitam de tratamento altamente especializado. A Bruna já entrou aqui na live. Bruna, você está me ouvindo bem? Dá um joinha aí se você estiver ouvindo bem. Hoje a nossa live vai ser sobre epilepsia e a nossa convidada especial é a doutora Dani Bezerra. Ela que é médica, pediatra e neurologista infantil, e também ela é com pós-graduação na área, especialista em epilepsia e tem uma grande know-how aí sobre esse tema. E a gente vai falar bastante hoje sobre epilepsia, sobre as perspectivas para 2025, a musicoterapeuta, entrou a Raíssa também, a Melânia Paz também acessou. Então, sejam bem-vindos. José Matheus, obrigado aí pela presença, tá? E vamos aproveitar aí e repassar essa live para pelo menos aí 3 pessoas do perfil de vocês, para que mais pessoas se juntem aqui. Olha, a doutora Daniela acabou de entrar, estou esperando só ela solicitar aqui para entrar ao vivo comigo, tá bom, doutora? Entre, faça a solicitação aqui para entrar ao vivo e a gente já começa a nosso bate-papo aí bem legal. Eu tô aqui com a camisa da ABRET, que é a Associação Brasileira das Crianças Portadoras, né, de Síndrome de Rett aqui, que é uma das causas, né, de epilepsia. Iniciar nosso bate-papo. Dona Edinalva, Dona Soraya, Dona Marise está aqui também, José Matheus, obrigado. Oi, doutora, boa noite. Oi. Boa noite, tudo bem? Doutor Tudo ótimo. Francinaldo, tudo bom? Tudo ótimo. Que prazer ter você aqui com a gente novamente, viu, doutora? Prazer é todo meu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo Boa bem. noite. O áudio tá bom? Dá para ouvir bem? Acho que está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar um pouquinho, Tá, ajuda. peraí. Veja se melhorou. Agora sim, agora tá show de bola. Tá E aí, bom. tudo bom, Tudo doutora? jóia aí com Tudo vocês? tranquilo. Eu estou curtindo a chuva aqui agora, aqui em Belém do Pará. É o inverno amazônico, né? Então chove. A gente costuma dizer que no verão chove todo dia e no inverno chove todo dia o dia todo. Só isso que muda. Muito bom. Pelo menos é uma chuva, acho que controlada, porque as chuvas aqui estão complexas, elas É estão mesmo, é? derrubando tudo. A gente está no verão, a gente acorda hoje, aqui em Santo André, acordamos com 16 graus. E aí foi Nossa. para 26, o tempo tá meio esquisito. Aham. Quando chove, tá uma tempestade, mas vamos em frente, né? Exato, é isso aí, né? A gente tem que seguir em frente aí. Bom, eu já apresentei você aqui, viu, Daniele? Doutora Dani, né? Doutora Dani, Dani Bezerra, doutora Daniela Bezerra, já apresentei você aqui para o nosso público, tá? A doutora já esteve aqui comigo em outra live, tá bom? E, assim, é sempre um prazer a gente conversar sobre epilepsia, né? Nós estamos aqui já praticamente indo para a segunda quinzena de janeiro, daqui a pouco é março. Já estou lembrando aqui o pessoal do Março Roxo, ó, nosso usar roxo, né? Que é o mês mundial de conscientização sobre a epilepsia, tá? Então, é muito importante as pessoas entenderem, né, o que é epilepsia, o que causa, vários aspectos, porque só assim a gente vai conseguir, digamos assim, vencer as barreiras, né, da desinformação. Então é muito importante esse bate-papo aqui. Já temos até perguntas aqui da Soraya e de outras pessoas, tá? Quero agradecer a todos que estão aqui na live e pedir para que vocês peguem esse aviãozinho aqui, ó, e passem para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês. Vamos colocar hoje aí pelo menos aí umas 50 pessoas aqui na live para trocar
ideia aí sobre esse tema, né? As pessoas costumam sempre cobrar, né, que alguém faça alguma coisa, que alguém ajude e tal. Sem dúvida, tem muita gente aí trabalhando para ajudar as pessoas com epilepsia de todas as áreas, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, advogados que abraçaram a causa, atores, atrizes, influencers, mas vocês, que são os principais beneficiados, têm também que se movimentar. E algo muito importante é vocês buscarem essa informação, porque sem informação a gente fica sem saber o que fazer. Isso é extremamente importante. Correto, doutora? Primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite da live. É um prazer estar aqui contigo hoje, nós estamos, né, trazendo informação para as pessoas. Eu acho que a informação é a principal ferramenta, como você acabou de explicar, para que as pessoas, né, saiam de um pré-conceito, né, e comecem a ter uma percepção real das coisas. Queria agradecer a Rosane Balada, ela escreveu assim: doutora, te acho fofa demais, te conheço pela doutora Isabela. Oi, Rosane, tudo bem? Prazer é todo meu, viu? E, na verdade, é isso, assim, acho que o fato da gente sempre estar vindo, né, fazer as lives, conversar sobre epilepsia, cada vez mais vai desmistificando algumas coisas que eu acho que são importantes para as pessoas com epilepsia, para os cuidadores, né, para as pessoas que cuidam de pessoas com epilepsia, né? Então eu acho que é fundamental, sim. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. Então, doutora, assim, eu coloquei lá na nossa caixinha de perguntas, né? Algumas coisas para a gente bater um papo aqui, tá? E uma das principais perguntas que as pessoas têm é assim: o que causa a epilepsia? Ótimo, né? Bom, acho que depois, assim, acho que o Francinaldo, não sei se ele é meu contemporâneo, mas com certeza ele pegou um histórico da classificação de epilepsia de 81, né, Francinaldo? Acho que todos nós Isso, pegamos, né? todos nós pegamos. E nós, assim, é muito interessante que as pessoas também saibam que nós estamos num caminho que ao longo desses anos ele vem avançando muito. E por que eu falo isso? Porque atualmente a gente tem uma diretriz de uma classificação super importante em que a causa, a etiologia, o motivo da epilepsia, ele está bem destacado, né? E acho que essa pergunta é muito importante, por quê? Porque, inclusive, dependendo do motivo, da causa da epilepsia, ela tem um tratamento específico a ser feito, ou existem coisas que não podem ser feitas de jeito nenhum, dependendo da causa, né, da etiologia. Então, existem várias etiologias hoje, né, em relação à epilepsia, inclusive, às vezes, elas podem ser combinadas. Então, por exemplo, existem algumas alterações que são genéticas e metabólicas. Então, uma doença genética que a gente chama de deficiência de GLUT1, que é uma alteração que a pessoa não pode comer açúcar, senão tem muita crise, tem um atraso no desenvolvimento, tem movimentos involuntários, e é um motivo dessa doença, é uma alteração no gene, então uma alteração genética, e ao mesmo tempo uma alteração metabólica, porque é o processo do açúcar no organismo que geram as crises epiléticas, por exemplo. Então, hoje existe uma complexidade em relação à etiologia. Então, às vezes não é uma coisa Exato. só. Às vezes a gente tem coisa misturada, como o exemplo que eu acabei de dar. Então, pode ser metabólica, pode ser genética, pode ser autoimune. Existem algumas doenças que geram a epilepsia autoimune. Existem alterações estruturais aí, como um AVC, né, uma paralisia cerebral, né? Enfim, podem existir uma combinação de motivos, de causas, né? Ou às vezes uma única coisa, né, que gera a epilepsia. Exatamente, né? Vamos lembrar também dos tumores que também podem dar,
Às vezes um acidente vascular cerebral em pessoas mais idosas. E aproveitando já essa pergunta sobre a causa, doutora, olha, a Soraya colocou uma pergunta aqui que eu acho que cabe nesse contexto, né? Ela fala que o filho dela teve Covid e depois de um dia ele teve uma febre e depois dessa febre, durante a febre, ele teve uma convulsão. Aí com 8 dias ele fez o eletroencefalograma e apareceu descarga na onda aguda isolada na região frontotestal, que eu imagino que deve ser, não sei exatamente o que seria, mas eu imagino que seria frontal, né? Sim. Claro, isso aí pode ser muita coisa, sem dúvida nenhuma, não dá para a gente dizer exatamente aqui, viu, Soraya? Mas a convulsão febril, febre em criança, dependendo da causa, né? Seja febre de gripe, febre de, de infecção e tal, pode causar algum tipo de epilepsia? Pode ser uma causa de epilepsia? Olha, teve uma. Isso é uma pergunta bem importante e uma das coisas que eu acho que é fundamental a gente destacar, porque o diagnóstico de epilepsia, ele é um diagnóstico clínico que a gente fala. Então, a pessoa, ela, para ser considerada que a gente pensa, né, a pessoa tem uma epilepsia, essa pessoa tem que ter tido crises epiléticas sem um motivo aparente. Então, por exemplo, a febre, ela é um motivo para ter tido a crise epilética. Então, as crises febris, essas crises, elas não são consideradas uma crise para se tornar uma epilepsia. Então, a crise febril, principalmente na infância, ela é considerada uma crise que a gente chama sintomática, ou seja, ela é o motivo para a pessoa ter tido a convulsão. Então, nesses casos de crises febris, a gente acompanha, às vezes existem algumas situações que a gente precisa dar medicação, mas a gente não considera a crise febril um diagnóstico de epilepsia. Então, Uhum. se por algum motivo, alguma doença infecciosa, um Covid, uma meningite, uma gripe forte, o H1N1 que está vindo muito forte. Eu não sei como é que está em Belém, mas aqui o H1N1 teve bastante agressividade na sua apresentação clínica. Uhum. Ele pode dar uma crise convulsiva em vigência de febre, e isso não ser um diagnóstico de epilepsia. E às vezes tem uma coisa muito importante, porque o eletroencefalograma, ele é uma leitura que pode acontecer, né? Então, se a pessoa teve uma crise convulsiva em vigência de febre e logo depois faz o eletro, a chance do eletro dar alterada é muito Muito grande. grande, porque o cérebro está mexido, teve uma crise, mas isso não significa dizer que ele tem o diagnóstico de epilepsia. Exatamente. Porque para ser uma epilepsia tem que ser, primeiro, uma crise epilética sem motivo, sem Uhum. febre, por exemplo, né? Tem que ter pelo menos 2 crises epiléticas e comprovada que seja, porque às vezes é um desmaio, Isso. é uma reação vasovagal, é uma crise de estresse muito grande emocional. Então, a gente precisa caracterizar muito bem essa crise epilética para depois a gente avançar em relação a um exame complementar, que é o eletroencefalograma, que é um exame importantíssimo para epilepsia, mas que ele tem que complementar um raciocínio do médico, complementar um raciocínio clínico. E aí sim, você usa o eletro para classificar essa epilepsia, para ajudar na escolha da medicação, mas o diagnóstico da epilepsia ele tem que ser clínico. Excelente. Então, nem toda alteração, claro, no exame a gente pode considerar que aquilo é uma epilepsia, sem dúvida nenhuma. Precisa ter um acompanhamento, né? Precisa ter uma orientação aí. Aí a Marise colocou aqui que já está em Belém. Ok, Marise, é sua paciente, doutora? Eu não lembro da Marise. Já Eu não sei, ela estamos em colocou aqui, Belém. boa noite, já estamos em Belém. Olha, Ótimo, depois eu vou. É não sei ótimo, se é. excelente. Vamos
como está tendo muitas perguntas aqui, muitas palavras, vamos ver, direcionar aqui pelas perguntas, tá? Vamos. Sem dúvida nenhuma. Tá, deixa eu ver aqui mais, que já tem aqui um bocado, várias perguntas aqui, algumas pessoal entrando aqui, legal, muito bom. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Do Maílson, doutores, me tire uma dúvida. Você tem alguma ideia do porquê eu ter crises focais sempre no almoço? 90% dela vem quando almoço ou quando termino de almoçar. Tenho epilepsia do lobo temporal. Existe alguma relação, doutora, entre as crise epilética e almoço ou refeição? Wilson, tem. Tem. Como é que eu vou tentar te explicar assim? Eu vou tentar fazer de uma maneira mais simples, porque é uma coisa bem complexa de se explicar, mas sim, a sua observação ela está perfeita. O cérebro manda em todo o corpo. O cérebro manda em tudo, né? Uhum. Então, quando a gente olha essa percepção do cérebro, e principalmente no local temporal, na topografia temporal, que eu acho que depois o Francinaldo pode falar até mais do que eu, porque ele vê o temporal, eu não vejo, né? Quando ele Exato. vai lá fazer a cirurgia, ele Por vê. enquanto, doutora, por enquanto. Então, o lobo temporal, ele é uma estrutura extremamente nobre, porque dentro dessa estrutura, além das questões das emoções, existe a memória, né? Memória e emoção, e existem situações que a gente chama que são autonômicas, que são a Uhum. coisa do mastigar, do engolir, algumas sensações do estômago, que a gente chama de sensações gástricas. Então, existem muitas coisas que o cérebro manda e muitas delas estão no local do temporal. E existem situações que a gente chama crises que são desencadeadas por determinadas situações. Então, às vezes, a alimentação, no caso, quando come, eu tenho uma criança também que toda vez que come, ela tem crises. E assim, super difícil de controlar, a gente ainda não conseguiu. A família muito assim querida, esclarecida, a gente até prepara o local Uhum. para essa criança, porque ela tem crises de queda de cabeça Uhum. quando ela come, são bem melhores, mas ela tem esse reflexo, né? Ela tem esse É, gatilho de crises. Então, sim, infelizmente é verdade. E a gente precisa ter um olhar muito específico para isso, para você não se engasgar, para você não se exato. machucar durante o período da tua alimentação. E a tua percepção está corretíssima. Agora, doutora, pensando aqui no caso do Maílson, Maílson, eu conheço, Maílson, eu acredito que eu já atendi você. Acredito não, já atendi você, eu acho. Você é do interior do Maranhão ou do Piauí? Não lembro, Maílson, você pode colocar aqui. Dependendo, claro, da causa dessa epilepsia do lobo temporal, usualmente a epilepsia do lobo temporal classicamente costuma ser refratária e classicamente costuma ser cirúrgica, na grande maioria das vezes, né? Ou às vezes tem uma displasia ali, tem um DINET, um ganglioma, ou uma esclerose mesial, alguma coisa ali relacionada, né? Muito dificilmente a gente não acha alguma coisa, é muito, muito difícil, né? Há que se pensar aí nessa questão do tratamento, né? Conforme está sendo feito, para ver que alternativa pode ser feita no sentido de obter o controle dessas crises, né? Isso é algo também que pode ser pensado. E assim, eu não sei também, né, Francinaldo, você está colocando uma coisa que eu acho que é muito importante. Pelo jeito que ele colocou, me corrija se estiver errado, né? Como é o nome dele? Maílson, Maílson. Mas do jeito que ele colocou, parece que ele não tem o controle da epilepsia dele. Parece que as crises epiléticas dele não são crises que são de fácil controle. Então, toda pessoa que tem uma epilepsia que não é controlada, tem que passar por uma avaliação para ver se não é uma situação cirúrgica. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque o remédio, ele controla até 70% das epilepsias, é bastante, mas 30% das pessoas que têm epilepsia não terão controle com as medicações. Essas pessoas têm indicação de passar por uma avaliação cirúrgica em primeiro lugar, exatamente.
para avaliar se não tem exatamente isso que o doutor Francinaldo falou. E às vezes, não tem nenhuma situação que seja ressecável. Tem outras estratégias que podem ser feitas, né? Então, é muito importante que a gente não se acostume com situações como essa, porque a gente sempre tem que ir atrás da melhora da qualidade de vida das pessoas, né? Sem dúvida. Eu acredito que o Maílson, o que eu me lembro aqui, eu tô sem, claro, não tô, mas acho que ele estava para fazer um vídeo EG, se eu não estou enganado, justamente já pensando nessa possibilidade aí. Mas aí parece que está tendo uma dificuldade com relação à região onde ele mora. Se eu não estou enganado, é isso. Posso estar errado, tá, gente? Mas eu acredito que seja isso, sim. Mas, Maílson, vamos lá. Se eu tiver certo nisso aí que eu falei, que eu acredito que estou, entre em contato com a gente novamente para a gente ver, dar continuidade. A gente sabe da dificuldade aí, mas tem que correr atrás, tá? Para a gente poder buscar o tratamento. Aí tem a da Carolina aqui também, que ela coloca que depois que ela tirou o Sabril, imagino que ela colocou aqui síndrome de West, imagino que seja talvez um filho, um conhecido, ela não está mais conseguindo acertar as medicações. Síndrome de West é um caso, assim, é uma condição interessante, né? Para se cuidar, né? Porque a gente corre contra o tempo e quando responde bem a um determinado medicamento no início é ótimo, mas também quando não responde, dá um trabalhinho. Quando tira o Sabril, e aí o que resta de alternativa, doutora, para poder ver? Acho que isso é fundamental para a gente, assim, assim, muito fundamental. A síndrome de West, até mês passado, nós tivemos uma semana só de conscientização dos espasmos infantis. Mudou a classificação, porque como sempre epilepsia, se a gente que só estuda epilepsia, hein, Francinaldo? Pois é, a gente A que só cada estuda. 3 meses, se a gente não está tentando se atualizar, a gente toma uma rasteira da ciência, Exatamente. porque graças a Deus a neuro está indo a passos largos e a ciência avançando também muito. E assim, a semana da conscientização dos síndromes de espasmos infantis, porque sim, hoje se mudou essa classificação. A síndrome de West, a gente ainda fala sobre ela, mas não precisa somente ser síndrome de West para ser tratada como uma síndrome de espasmo infantil. Então, é muito importante, Carolina, observar. Às vezes é muito legal você filmar a crise para mostrar para o médico que acompanha seu filho, ou sua filha, ou sua sobrinha. Por quê? Porque se a criança ainda estiver tendo espasmos, ela não está ainda boa da síndrome de West ou da síndrome de espasmos infantis. Porque às vezes, ainda tem espasmo, mas não tem mais um padrão do eletro que se chama ipsarritmia. Ela saiu do padrão West, mas ela continua dentro da síndrome dos espasmos infantis. E ela realmente precisa de um acompanhamento ainda das medicações dos espasmos para poder tratar. O tratamento ele é um protocolo, assim. Então, a vigabatrina é a medicação de escolha, porque é a única que a gente tem comprovada a eficácia em relação aos espasmos. Uhum. E na sequência, a gente tem o uso da pulsoterapia, que é um corticoide que a gente pode fazer via oral, que podem fazer 2 ciclos, inclusive. Aqui, quando eles são muito pequenininhos, eu gosto de fazer internado, né? Levar para o hospital, porque o bebê pequenininho, ele requer mais cuidados por conta dos efeitos colaterais dessa pulsoterapia. Ou existe um outro tratamento que pode ser feito quando há falha desse corticoide que se faz, que é o ACTH, que é antigo, né, para sinal, né, da nossa época aí, mas é extremamente eficaz. O único problema dele é que ele não vende no Brasil, ele não é uma medicação liberada pela Anvisa no sentido de vender nas nossas farmácias, então a gente tem que passar por um processo de importação, é uma coisa mais complexa, mas tem uma eficácia também muito boa e esse só pode fazer internado, não tem opção. Exatamente. Né? E Isso é um pouco. quando nada disso
dar certo, tem a dieta cetogênica, que os estudos hoje mostram que para o síndrome dos espasmos infantis refratários, ou seja, quando nada adianta, a dieta cetogênica ela tem tido seu lugar como indicação. Ótimo, excelente, doutora. Olha, eu vi aqui que a Lucimara começou a seguir o perfil. Pessoal, quem não está seguindo aqui o perfil da FG Clínica, siga, tá? Porque a gente tem muito conteúdo aqui importante aí para vocês, muito conteúdo relevante, não só sobre epilepsia, mas sobre Parkinson, sobre Alzheimer, sobre dor crônica. Inclusive a doutora Dara Assunção está aqui, doutora Dara, neurologista, expert aí no tratamento da dor, estará voltando para Belém agora em março e deve compor a equipe com a gente, viu, doutora? Legal. Em breve teremos uma live com a doutora Dara aqui, para a gente apresentar ela para o público, porque precisamos também de pessoas habilitadas no tratamento de dor crônica, tá? Porque até, né, não é só epilepsia, não só Alzheimer, não só Parkinson, pode passar, pai, mas de dor crônica também, tá bom? Então, a doutora Dara tá vindo aí para compor aí a equipe aí com a gente, tá bom, doutora? Em breve teremos uma live aí, tá? Aí tem uma pergunta aqui que é da Eliane. Eliane, o uso de celular desencadeia crises epiléticas mesmo? Eliane, tem muita coisa sobre isso. Mas, assim, o que acontece? O celular, existem algumas epilepsias que são fotossensíveis, a gente fala, que tem uma sensibilidade muito grande à luz. A luz. Então, as epilepsias que são fotossensíveis, sim, elas podem ter como um fator de crise o celular. Não o celular em si, mas o que está vindo na tela. Então, um joguinho que a criança está jogando e o adolescente, ou um vídeo que tem alguma luz piscante, né? Ou alguma mudança de cor. Então, essas frequências de luzes, elas podem desencadear crises nas pessoas que têm epilepsia que são sensíveis à luz, né? Fotossensibilidade. Assim, o celular, né? A gente, como neuropediatra, já tem também uma visão assim um pouco categórica, né? Coloca que as crianças precisam ter um limite, porque aquilo gera um prazer imediato para ela, isso dá um input no cérebro como se fosse uma dopamina rápida. E a vida não é feita de prazer imediato, a vida é feita de resiliência. Então, se a gente acostuma as crianças com esse prazer imediato o tempo inteiro, a gente está desconstruindo uma habilidade que o cérebro tem que desenvolver, que é aquela coisa de ter o tempo do monótono, o tempo para poder construir as coisas, a criatividade. Então, para a neuropediatria, o celular já é uma coisa mais complexa, né? Sem dúvidas. Aí a Camila coloca aqui, tive um AVC há 2 anos e nesse período tive 2 convulsões. A última foi muito forte. Isso pode ser considerado epilepsia? Tem aquela coisa do tempo do AVC, né? Após o AVC. Aí acho que a gente, Camila, precisaria entender um pouco mais essa dinâmica tua, porque tem o tempo. Quando a pessoa tem o AVC, tem um tempo, logo depois que ela tem o AVC, tá na fase aguda, né? Pode acontecer da pessoa ter uma crise. Mas existem protocolos que a gente segue para ver se tira o remédio, né? Ou deixa o remédio, considera uma epilepsia. Então, a gente precisaria de mais tempo. Minha orientação para você é que você procure um médico especialista em epilepsia, né? Se você está aí na região, vai no Francinaldo, porque às vezes falta refinamento disso. E a gente que só estuda essas coisas, para a gente é mais fácil do que para um colega que tem que tratar de um tudo, né? Então, às vezes, vale a pena passar como especialista para ele ter um olhar mais refinado sobre isso, precisa de mais detalhes. Isso é muito importante, pessoal, porque existe um conceito de epilepsia, né? Muitas condições podem provocar convulsão, né? Um trauma na cabeça, um AVC, uma intoxicação exógena. Agora,
a característica da epilepsia é que as crises elas ocorrem sem um fator desencadeante, né? A doença, né? Então, a gente, na avaliação, tenta caracterizar isso, né? O que é convulsão somente ou o que é a doença a epilepsia. Então, realmente precisa desse acompanhamento, entender melhor, para poder dizer que é epilepsia. Funciona mais ou menos assim, né, doutora? A convulsão é como se fosse o sintoma e a doença é a epilepsia. Só que quem tem epilepsia tem as crises sem precisar do fator. Ela pode estar aqui e tem a crise, né? Então, isso aqui caracteriza. Enfim, são questões conceituais que a gente trabalha, né? A Maria Silva coloca, tem um filho que tem crise de ausência. Toma 3 qualidades de remédio, imagina que seja 3 tipos. E não tem controle, não sei mais o que fazer. Maria, temos um caminho para você, né? Se, claro, a gente está baseando aqui na informação, se é isso que acontece, né? Se o seu filho está tomando a medicação correta, na dose correta, pelo tempo correto, e ele tem realmente epilepsia, não é outro problema de saúde, ele seria considerado uma criança refratária ao tratamento, sim. E aí, quando é refratário, tem que ser avaliado por uma equipe de especialistas para ver quais são as alternativas de tratamento, incluindo canabidiol, incluindo cirurgia, dependendo do que for, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Tem que procurar alguém especialista. Não sei em qual cidade você mora, em qual região. Se for aqui em Belém, pode procurar a FG Clínica. Se for aí em São Paulo, pode procurar a doutora Daniela na Ginoped. A gente vai falar um pouquinho depois. Para que seja feita essa avaliação, essa investigação e seja definida, digamos assim, as melhores alternativas aí para que o seu filho possa ter controle das crises e qualidade de vida, correto? É isso aí, né, doutora? Perfeito, perfeito, isso mesmo. Ok. Aí tem uma pergunta aqui do Mundo da Nega. Remédios de epilepsia causam atraso no desenvolvimento neuromotor do bebê? Nossa, essa pergunta é bem interessante, viu? Sim. Assim, olha, o que que a gente tem? Existem duas situações que podem causar o atraso do desenvolvimento. Assim. Uma é a própria epilepsia. Então, na criança pequenininha, a própria epilepsia, por si só, não controlada, né, ela pode gerar um atraso no desenvolvimento da criança. Do bebê, né? Existe uma outra questão que gera atraso no desenvolvimento, que é o motivo, a causa da epilepsia do bebê. Então, hoje a gente fala muito sobre encefalopatia do desenvolvimento, que são as alterações genéticas, que os bebês já começam a apresentar crises não controladas. O atraso do desenvolvimento vem junto com essa apresentação clínica. Então, essas duas coisas, elas são muito importantes. Em relação às medicações, o remédio em si, ele age para inibir ou controlar algum mecanismo que possa estar gerando crise. Ele não vai gerar cura. Ele é para o controle das crises. Então, o que a gente pode ter em relação aos remédios são os efeitos colaterais. Mas efeito colateral, uma vez identificado, você reduz a dose do remédio, você troca por outro, né? A gente não pode deixar um bebê sedado e por ele estar sedado, ele não consegue comer, não consegue sentar sozinho. Então, se isso acontece, sim, o medicamento tem impacto no desenvolvimento e ele precisa ser revisto, né? Existem algumas medicações também, como o fenobarbital, que na infância tem estudos que falam sobre atraso de linguagem com ele. Então, sim, o fenobarbital é um excelente fármaco anti-crise epilética. A gente, quando está no pronto-socorro, às vezes é um remédio que a gente lança a mão e ele controla muito bem, mas para ser mantido a longo prazo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele pode, por exemplo, levar a um atraso de linguagem, né? Uhum. Então, é muita coisa envolvida com a relação na epilepsia e bebê.
Exatamente, são muitas coisas mesmo envolvidas aí. E aí, aqui, aproveitando, eu não sei se foi essa também a pergunta, mas aproveitando esse gancho aqui, doutora, é importante também pensar assim: a mulher que tem epilepsia, que toma medicamento e que engravida, tem que ser feito ajuste dependendo do remédio por causa do bebê, mas do bebê que está sendo gerado também, né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter, porque existem alguns medicamentos que podem provocar malformações no bebê, e enfim. Então, como foi feita essa pergunta, assim, né? Então, eu resolvi também já dar essa resposta. Ótimo. O Excelente. ideal para a mulher que tem epilepsia e deseja engravidar é que ela, digamos assim, faça um planejamento familiar antes, seja feito o ajuste no remédio antes e tenha um acompanhamento de perto, tanto com o ginecologista, obstetra, quanto com o neurologista ou neurocirurgião, quem estiver conduzindo o caso, tá? E porque, às vezes, tem que trocar os medicamentos, porque tem medicamentos que realmente não são tem um alto índice de poder causar malformação na criança, né? No bebê que está sendo gerado. E, enfim, aproveitando o gancho aí da pergunta, o Maílson é do Piauí. Maílson, eu acho que eu tô correto no que eu falei de você, né? Que você, eu já te atendi, acho que eu pedi o vídeo EG para você, mas está tendo alguma questão relacionada a onde fazer, porque você é do interior do Piauí e eu acredito que não tenha na região. Mas enfim, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá, Maílson? Se for isso mesmo, para a gente poder te ajudar aí no seu exame, tá? Deixa eu ver mais aqui, quem mais? Bom, sonolência é um dos efeitos colaterais da maioria dos anticonvulsivantes, né, doutora? A maioria deles tem em algum grau, causa algum grau de sonolência, correto? Carbamazepina, o fenobarbital, o valproato e muitos outros, né? Claro que tem um período de adaptação e muitas vezes, às vezes tem que se retirar, ajustar a dose e às vezes até trocar realmente. Às vezes o paciente não tolera o efeito colateral, fica uma coisa, digamos assim, sustentável e acaba diminuindo a aderência ao tratamento, então muitas vezes pode até ser necessário fazer a troca, tá? Tem uma pergunta aqui, a da Mai Martins, é interessante. Minha filha tem a síndrome epilética CHD2, que é encefalopatia epilética do desenvolvimento. Epilepsia refratária, ela tem 8 anos e está tendo crises atônicas, quedas abruptas. Qual o fármaco mais indicado? A gente pode responder, provavelmente não vai ter uma resposta assim tão incisiva, mas Na verdade, Maia, assim, o que a gente tem hoje, nos dias atuais, para crise de queda, são duas coisas que a gente lança a mão. A primeira, de fármaco, é a rufinamida, que é um remédio que a gente usa na síndrome de Lennox-Gastaut para as crises de queda que a gente fala. Mas, normalmente, a melhor eficácia é a associação dela com a caloso. A calosotomia é um procedimento cirúrgico que, no caso de crises de queda, tem a sua eficácia muito comprovada, os estudos trazem isso, né? O que precisa é ter certeza absoluta que é esse tipo de crise. Se a sua filha não, agora com 8 anos, ela tem como motivo essa encefalopatia epilética do desenvolvimento e não desenvolver uma síndrome de Lennox-Gastaut junto, então precisa ser um pouco mais estudada, né, no sentido de eletros mais profundos, porque às vezes a gente está diante de uma causa que é essa CHD2, né, que causa epilepsia, causa o atraso do desenvolvimento, mas acabou desenvolvendo uma síndrome de Lennox-Gastaut. E aí a gente tem que ter um olhar específico também para tratamento. Então, minha sugestão é conversar com o médico assistente para ver se ela não tem uma síndrome de Lennox-Gastaut e investigar isso um pouco mais para as crises atônicas, porque realmente, assim, eu não sei, talvez o Francinaldo até tenha experiência. Eu lembro assim, que tinha mães que as crianças tinham crises atônicas, né, de queda abrupta, que a mãe tinha o hábito de andar e ficar parada com a criança com o braço dado, assim, né?
Então, a gente está falando, a gente está no mês de janeiro falando sobre saúde mental. Então, Uhum. a gente fala assim, dessas mães, né, elas são verdadeiras guerreiras. Imagina o sobressalto que essa mulher não vive, segurando a criança assim no braço, para a criança não desmontar. Então, realmente são coisas muito sérias, é um tipo de crise que às vezes tem que pôr capacete para a criança não fazer trauma de face, trauma de crânio, né? Então é uma crise que a gente chama no meio médico, tem uma morbidade muito grande e que precisa de uma intervenção muito importante. Então, precisa de uma boa investigação, porque não pode deixar Investigação, né? assim. É. Exatamente. Mas é o conhecida como drop ataque, né? Que Isso. seria a pessoa simplesmente perde o tônus, cai. E o histórico é de muitos traumas, perda de dente, fratura de nariz, fratura de crânio, que muitas vezes tem que usar o capacete mesmo. Doutora, tem muitas perguntas aqui. Pessoal do Rio de Contas da Bahia está aqui. Um abraço para o pessoal da Bahia. Tem a pergunta da Flávia, essa eu vou colocar aqui, que ela é de Icatu, do Maranhão. Maranhão, né? É Maranhão, é. Ela fala que o filho dela deu crise a primeira vez aos 9 meses e voltou com 1 ano e 2 meses. Hoje ele tem 19 anos, toma 2 medicações, porém continua dando crises. Flávia, entra naquela mesma questão, né? Supondo que ele está tomando a medicação correta, na dose correta, que tem que ser feita uma investigação, porque se ele já está tomando 2 medicações e partindo do princípio que está tudo correto e ele continua tendo crise, ele entra no protocolo de epilepsia refratária, então tem que passar por uma equipe devidamente treinada, né, qualificada para fazer isso, para que se faça o diagnóstico correto da causa, da localização e avalie quais são as possibilidades de tratamento aí que podem ser usadas para o seu filho, tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Existe um caminho, gente. Ninguém tem que viver a vida inteira com crise, ninguém tem que viver a vida em situações muito específicas em que a gente realmente não consegue controlar 100% as crises. Mas quando isso não acontece, a gente consegue melhorar em muito a qualidade de vida da pessoa. Então, não se conformem de estar tendo, meu filho está tendo 10 crises por dia, o médico falou que é normal, que é para ele ficar assim, que eu tenho que aceitar. Não, gente. Busquem pessoas, busquem equipes qualificadas para ajudar vocês, tá? São poucas pessoas no Brasil, são poucas equipes médicas que realmente entendem de epilepsia, mas existem. Tem aqui a doutora Daniela, tem aqui o meu grupo em Belém, tem vários outros Brasil afora, porque existe hoje tratamentos de ponta, tratamentos eficazes para ajudar. E eu posso dizer para vocês que vale a pena, sem dúvida. Se uma pessoa tem lá 30 crises por dia, passa a ter uma, ou duas, ou três, já é uma melhora significativa, não só para a pessoa, mas também para a família, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, tem mais perguntas aqui, bastante perguntas, doutora. A gente vai precisar de outra live, porque já faltam aí pouco mais de 15 minutos. Mas Deixa eu, eu só falar. Tem uma mãe querida aqui, Francinal, da Lucimara. sim, A Lucimara, eu acompanho o filhinho dela, você vê, né? O menininho dela, ela colocou assim para mim: num adolescente em transição de idade, os hormônios podem causar crises ou outros problemas em quem tem síndrome de Dravet. O filhinho dela, né? Eu acompanho desde pequeno. Na época que a gente não tinha nenhum estudo genético, por isso que eu falo assim, a ciência neuro então está avançando a passos largos, né? exato. E nós fizemos o diagnóstico genético com alteração do SCN1A para ele. Ele já estava um rapazinho, assim, ele já tinha 11 anos, mais ou menos, quando ele fez. Me corrija, Lu, se eu estiver errada, né? E, na verdade, o que a gente tem, né? Começam outras alterações, né? Começa a ficar mais molinho, tem alteração da marcha, começa a ter dificuldade em movimentação do corpo. Então, assim, é um perfil de alteração genética que, inclusive, modifica o padrão de crises epiléticas na adolescência e quando está indo para a fase adulta. Então, é claro que os hormônios podem levar a aumento de crise, mas no caso do Dravet,
há uma modificação do tipo de crise. E existe uma coisa muito importante, que são as crises funcionais, que Uhum. são as crises não epiléticas de origem psicogênica, que essas confundem mais ainda uma pessoa que tem epilepsia. Então, é uma coisa, até uma live só para a gente falar sobre isso, né? Exatamente, Porque sobre as isso crises é um psicogênicas. outro diagnóstico diferencial bem importante, né? Excelente. Olha, a Flávia coloca aqui que o filho dela já mudou várias vezes de medicação e ele fez ressonância e foi detectado que ele tem esclerose temporal. O neurocirurgião falou que não tem como operar. Quero ouvir a opinião de vocês. Bom, Flávio, então, eu como neurocirurgião aqui vou te dar a minha opinião. Primeiramente, se o seu filho já mudou de medicação várias vezes e está tendo crise, a gente parte do princípio que ele é refratário. Se ele tem uma esclerose mesial temporal, e se for estabelecida a conexão entre essa esclerose e as crises dele, através dos exames, principalmente do vídeo eletroencefalograma e do eletroencefalograma, o tratamento é cirúrgico, tá? Aí não tem nem discussão. A não realização da cirurgia seria, por exemplo, se ele tiver uma contraindicação absoluta para operar, né? Uma pessoa que toma anticoagulante, que afina o sangue, que tem um risco cirúrgico muito alto, aí pode se dizer que não faria a cirurgia pelo risco, né? Não pela doença em si, mas pelo risco. Então, a princípio, seria esse o caso, né? Claro, eu estou falando aqui sem conhecer, não conheço o colega, não conheço o paciente, mas assim, a princípio, o tratamento da esclerose mesial temporal, que dá o melhor resultado, é o tratamento cirúrgico, é a retirada da região, tá? Que costuma ter aí uma taxa de 60%, podendo chegar a 80% de controle das crises aí para os pacientes. Então, essa é a minha opinião aqui. Mais uma vez, repito, estou falando isso sem ter mais informações do caso, mas seria esse o direcionamento, tá? Às vezes, existe a questão de, às vezes, não ter como operar, por às vezes não ter recurso na região onde a pessoa está, e realmente ninguém vai colocar uma pessoa na mesa de cirurgia se não tiver todos os recursos, pode ser essa uma questão, mas pela patologia em si, seria, assim, uma indicação de tratamento cirúrgico baseado apenas nessa questão, tá? Olha, a dona Dulce está aqui, a mãe da Rafaela Tuveri está aqui também. Seja bem-vinda, dona Dulce, obrigado. E aí, doutora, a gente tem muitas perguntas aqui, acho que a gente vai ter que fazer outra live em breve, até porque está se aproximando aí o Março Roxo. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho como é que está as perspectivas e também falasse um pouquinho da Ginoped, né? Da outra vez você entrou com o perfil doutora Daniela, mas agora está entrando com a Ginoped. Falasse um pouco para o pessoal aqui o que é a Ginoped e a ideia que a gente está aí alinhando para a gente trabalhar juntos aí, né? Fazer uma ponte aérea Belém-São Paulo, São Paulo-Belém aí, para a gente estar unindo forças aí em prol das crianças, principalmente, que sofrem com epilepsia refratária. Na verdade, a Ginoped, ela é a gente chama que é o Instituto Ginoped, né? Ele já existe há muitos anos, né? Então, nós estamos nessa sede agora, né? Aqui em Santo André, há 17 anos. E a Ginoped, ela é uma clínica, né, em que tem ginecologistas e obstetras, né, pela parte da gino, né? Uhum. Então, aqui na parte ginecológica, a gente faz as campanhas do Outubro Rosa, né, para a mulher avaliar a questão do câncer de mama, fazer seu preventivo, né? E especialistas em endometriose, que é uma doença ginecológica que gera muita dor, né? E que, na verdade, tem tratamento, tem inclusive a questão da cannabis medicinal para dor da endometriose, quando não tem correção cirúrgica, enfim. Então, a mulher ela tem muito hábito de que se ela tem uma dor, principalmente na região ginecológica, ela tem que aguentar, ela tem que ficar com aquilo, e enfim, a gente realmente coloca a endometriose é uma doença relativamente nova, né? Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. E nós temos aqui o doutor Eduardo Bezerra, que é especialista em cirurgia robótica e cirurgia por laparoscopia, né? Que é cirurgia por vídeo,
para endometriose, né? Endometriose profunda, enfim. Então, existem vários graus. Isso eu tô falando porque é o que eu escuto, né? Eu não Exatamente. tenho o conhecimento profundo para falar mais sobre isso. E nós temos a equipe da neuropediatria, que é uma equipe muito bacana também. Doutora Mônica, que já tem uma experiência de mais de 15 anos, doutora Gabriela, né? Doutora Iris, doutora Vanessa. Então, nós temos uma equipe de neuropediatras, onde, exceto a Mônica, todas elas foram minhas alunas queridas, assim, sabe? Ótimas pessoas, ótimas profissionais. Então, nós temos isso. Então, é a Gino com a PED da neuropediatria. Excelente. Então, fica em Santo André, na região metropolitana de André. São Paulo, né? Isso. E então, quem quiser, siga o perfil aqui da Ginoped, tiver dúvidas, entre em contato com a doutora Daniela também, porque a doutora Daniela é top aí na área de epilepsia infantil, principalmente, né? Infantil. Hein? Infantil, isso Infantil, mesmo. exatamente. E com relação aí às perspectivas aí para o Março Roxo, doutora, como é que estão aí? Já estamos já começando a borbulhar aí, Já. alguns eventos, já tem alguma coisa agendada para o pessoal aí que quiser já começar a se mobilizar? O Março Roxo, nós estamos já começando alguns contatos. Aqui na clínica a gente faz uma semana, né, do Purple Day, que a gente fala, né, de sensibilização. A gente tem na clínica, no período de março, essa sensibilização para todas as pessoas que procuram a clínica, não só as pessoas com epilepsia, os cuidadores com epilepsia, mas também para trazer informação para todo mundo, né? Já tem uma palestra para o pessoal de Americana, então Olha aí. acho que é dia 25 de março, né? Vai ter uma palestra dentro da faculdade de Americana. Mais detalhes a gente vai passar depois, onde falando Isso. sobre o Março Roxo, e também a própria caminhada, né, da Associação Brasileira de Epilepsia, que a gente vai num domingo para Paulista. Eu também não tenho de cabeça ainda, mas tudo isso vai sendo informado, né? E é um mês realmente que traz para a gente o momento de olhar para a epilepsia, né? De desconstruir preconceitos, né? E de se informar. É um Uhum. mês que tem o Outubro Rosa, né? Onde todo mundo Exato. busca a questão do câncer de mama. É interessante isso, porque, por exemplo, eu, como mulher, em outubro eu busco fazer os meus exames, que já fica na minha cabeça. Exame do Outubro Rosa, eu tenho que fazer meus exames ginecológicos, preventivos. É interessante a gente fazer, aproveitar o que lembra, né, a gente, para poder marcar as nossas rotinas, né? Excelente. O Março Roxo, pessoal, é importantíssimo para as pessoas que sofrem com epilepsia, seus familiares e cuidadores. É o mês mundial e o dia 26 de março é o dia mundial de conscientização sobre a epilepsia. Então, o mundo inteiro se veste de roxo, adorna de roxo. Então, em São Paulo, em Nova York, em Dubai, em todo lugar. Por quê? Porque epilepsia é uma doença cosmopolita. Em qualquer lugar do mundo tem pessoas com epilepsia. A gente tem que fortalecer digamos assim, esse movimento, tá? O Março Roxo. Então, o mês de março todinho, aqui em Belém, a gente conseguiu ano passado que a caixa d'água de São Brás fosse decorada em roxa. Ficou magnífico. Esse ano a gente já está se empenhando aí. E temos a ideia também de fazer em outros locais aqui, inclusive em outros estados da região norte, aí estamos ajustando, tá? Muito bom. Tem duas perguntinhas aqui eu queria responder rapidamente. Uma é da Flávia. Quanto custa o tratamento para a epilepsia? Flávia, essa é uma pergunta muito ampla, porque depende do tipo de tratamento. Se for cirurgia, se você estiver se referindo à cirurgia, vai depender do hospital, vai depender da equipe médica que for fazer, vai depender do material que precisar ser usado. Então, a única forma de responder a sua pergunta é fazendo um orçamento de acordo com o caso específico da pessoa que precisa do tratamento, tá? Então, não tem realmente como a gente dar essa informação assim, a não ser que seja feito um orçamento. E o Anselmo Praciano coloca que ele tem uma filha que tinha crises de dois tipos
e queda e de queda, 2 tipos de queda. Eram incontáveis há mais de 2 anos e está sem crise, faz uso de 3 medicações. De medicações. Parabéns a Selma, esperamos que ela Parabéns, continue aí parabéns. controlada e que fique muito bem, sem dúvida nenhuma, tá bom? E, doutora, estamos alinhando aí algumas coisas aí para a gente fazer juntas aí em São Paulo, aqui em Belém, que seja, que a gente tem muita sinergia, a Ginoped com a FG Clínica, aí unindo forças em prol das pessoas com epilepsia, tá, pessoal? Então, em São Paulo, para cirurgia, para consulta, para terapia canabinoide, a gente está aí desenhando aí, costurando, como se costuma fazer, uma parceria aí bem legal para a gente poder prestar uma assistência mais completa, incluindo a parte cirúrgica, né, para as pessoas que sofrem com epilepsia, correto, doutora? Sim, para mim é uma honra, porque um cirurgião de mão cheia, como o doutor Francinaldo, né? Realmente é uma honra para a gente estar fazendo essa parceria. E sim, é muito importante, ainda mais que para a gente que lida com criança, com adolescente, quando a gente vai referenciar, tem que ser alguém que a gente confie, né? Então, a confiança é muito importante, principalmente para um procedimento neurocirúrgico, né? Então, eu acho que isso é fundamental para que a própria família se sinta também segura, Exato. acolhida. Ah, eu vou para um médico, minha médica acompanha há 7 anos meu filho, e agora eu vou passar com um médico que eu não sei nem quem é. E Uhum. assim, eu fico preocupada também. Será que esse médico tem a experiência necessária para um procedimento cirúrgico? Então, acho que isso é fundamental. Assim, passa na minha cabeça também, como deve passar na cabeça de qualquer mãe, né? Exato. E na minha também, né? Porque pensando aqui, tudo bem, eu sou neurocirurgião, mas a gente não resolve tudo sozinho. Aliás, a gente resolve pouca coisa sozinho. Então precisa ter um apoio, né, de uma equipe, de uma profissional de tão alto gabarito como a doutora, para realmente assim a gente unir forças aí para conseguir dar o nosso melhor e ajudar cada vez mais pessoas, tá, pessoal? Então, aguardem, teremos mais novidades aí com relação a essa parceria aí, Ginoped e FG Clínica aí, em prol das crianças, das pessoas que sofrem com epilepsia. Olha, a Jaqueline aqui, a mãe do Yuri Cauã, entrou aqui, ela falou que chegou tarde, mas está concordando aqui com a gente. A cirurgia do Yuri Cauã está prestes a, acho que já está na fase final aí da parte de autorização aí, então em breve estaremos aí fazendo a cirurgia do Yuri Cauã. E obrigado pela confiança, dona Jaqueline, tá bom? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da doutora Daniela aqui, mais uma vez, e dizer para vocês que epilepsia ainda a gente precisa aprender muito, mas a gente já evoluiu muito também, já aprendemos bastante, isso sem dúvida nenhuma é um diferencial. É, temos equipes altamente competentes e especializadas para prestar o atendimento e os tratamentos, os exames necessários para as pessoas, tá? Temos muitas novidades boas em termos de métodos de tratamento, exames diagnósticos, e estamos preparando aí um evento memorável para março aí para vocês. Então essas eram as novidades que eu gostaria de passar aqui junto com a doutora Daniela, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, obrigado a todos que estão seguindo aqui o perfil, compartilhe essa live com as pessoas, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, então pode assistir quantas vezes quiserem. E eu gostaria de agradecer a doutora Daniela e deixar com ela as palavras finais. Um abraço a todos, uma ótima noite e até a nossa próxima live. Olha, queria muito agradecer a FGV Clínica, né, pelo convite. É muito importante, né, todo mundo ter informação. E acho que essa coisa da informação, né, Francinaldo, ela é uma coisa tão nobre, né? Uhum, E ela tem que ser dada do jeito que ela é aqui numa live, em que as pessoas entram de maneira gratuita, recebem a uhum, informação, interagem, perguntam, né? uhum. Então, eu acho que a informação, da maneira como você se propõe a fazer, como nós estamos fazendo agora, é uma maneira extremamente nobre, na minha opinião, né? Nós estamos aqui
Você na sua casa, eu na minha, tô vendo os carrinhos do filhote ali É, atrás, né? eu tô no quarto do pequenino aqui, ó. Então, eu vi, é a vida da gente, olha lá, tá É, vendo? É a vida da gente. A é, gente começa às 8, sai, vem fazer live para trazer informação. E assim, cada vez, às vezes eu tô na correria, que eu saio de uma live, eu me sinto tão bem, me sinto tão feliz em contribuir e ajudar com as pessoas. Então, eu acho que é muito importante isso que você faz. Você está sempre também em live, toda semana, com a tua equipe. Parabéns, obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos que estão aqui também e que passem a seguir a Ginoped para conhecer o nosso trabalho, conhecer os nossos profissionais. E é isso, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a nossa próxima live. Obrigado, doutora. Nos Boa falaremos noite, em querido. breve. Obrigada. Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau.